Alegria e paz, boa noite, bem-vinda, bem-vindo, que bom ter você conosco, espero que você esteja bem. Boa noite não, né? Boa tarde agora. Sabe aquele dia que você acorda e você não sabe que hora é, não é? Tudo bem. Eu estava gravando agora para uma diocese que vai colocar à noite, precisei ensaiar várias vezes a parte do boa noite. Agora que ensaiei, pronto, né? Facinho. Já gravei. Fica dizendo boa noite, então. Fica a dica para você. Você está bem? Espero que você esteja bem, esteja feliz. Hoje nós estamos terminando nosso ciclo de palestras, de reflexões sobre a missão. E hoje nós vamos concluir o ciclo sobre a missão, falando de uma questão bem específica para nós. Que bom, bem-vindos, então, bastante gente aqui já, não é? Compartilhe esta transmissão ao vivo. Desde já, em nome da nossa querida Diocese de Jundiaí, eu quero agradecer a você que participou conosco, você que é catequista aqui na Diocese, você que é catequista em outro lugar do Brasil também. A igreja é uma só, nós somos uma comunidade sem fronteiras de catequistas, então é muito bom. Teve até pessoas de outros países nos acompanhando. Sempre será um prazer nos reunirmos para tratar daquilo que é importante para a nossa missão. E ainda mais na companhia de gente tão especial como você que está aqui hoje. Que bom. Então, compartilha. Isso. Será que tem alguém vindo pela primeira vez? Acho que não. Ótimo. Tem gente aqui que já está me acompanhando desde manhã, certo? Vai me acompanhar agora, vai me acompanhar depois e ainda depois. Né? Que bom, que bom. Vamos em frente, assim, isso é bom. É um tempo que a providência nos deu para melhorarmos a nossa formação, para nos aprofundarmos, e isso deve ser valorizado. Correto. Iniciemos então pedindo as luzes de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas, nossa missão, nosso ministério. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e ofereça para nós sempre a sua face luminosa. Hoje, o nosso tema trata de uma questão bem específica. É um tema que nós vamos entender que já é claro, é direto para a nossa missão, e eu escolhi esse tema porque a igreja possui vários documentos sobre a missão. Eu posso até citar para vocês alguns documentos que a igreja possui sobre a missão. Há um vasto número de documentos. Por exemplo, a gente pode pensar nas encíclicas anteriores ao Concílio Vaticano II. Por exemplo, uma das encíclicas mais assim diretas sobre a missão é a Sancta Dei Civitas, que é do Papa Leão XIII, de 1880, falava sobre a questão da destinação da missão. O Papa Bento XV, em 1919, também promulgou a Carta Apostólica Maximum Illud, que significa a mais bela de todas as santas missões, não é algo assim. E também falava da importância de a Igreja Católica impulsionar as missões, mandar missionários para as terras de missão. E em 1926, o Papa Pio XI promulgou a encíclica Rerum Ecclesiae, a história da Igreja e as missões, resgatando todo o apanhado que a Igreja pôde realizar ao longo dos séculos, todo o trajeto que a Igreja realizou entre diversas culturas, povos, enviando missionários, deslocando cultura católica, né, tornando possível a eclosão da civilização cristã. E em 1940, Papa Pio XII promulgou a encíclica Seculo Exeuntem, que também tratava da importância da evangelização no tempo presente de então, e como a evangelização havia, no caso, alcançado a América, a Ásia, a África, e que, no entanto, esse esforço não havia sido completado. Havia muito por ser feito ainda. Inclusive, nessa carta de Pio XII, ele dizia que a missão não se trata de anunciar falando, mas se trata de você efetivamente construir novos laços de uma sociedade, de uma civilização. Ainda em 1951, Papa Pio XII promulgou outra encíclica, a encíclica Evangelii Preconis, ou a tradução em latim é, para português, Arautos do Evangelho, onde cada cristão é chamado a assumir a sua missão no mundo como uma destinação do batismo. Em 1957, também Pio XII promulgou a encíclica Fidei Donum. Vocês viram que Pio XII teve um cuidado especial com a missão. Fidei Donum
no qual ele pedia que a Igreja Católica valorizasse a contribuição com atividades missionárias que podem estar acontecendo. Inclusive, nesta encíclica, há uma reflexão sobre o ateísmo que começava a se transformar em uma situação bastante difundida pela sociedade. Houve outras ainda, Pio XII promulgou várias outras encíclicas, como por exemplo, Mystic Corporis Christi, Mediator Dei, Aurensis Aquas, todas elas valorizando a dimensão missionária da Igreja e preparando o que seria o Sacrosanto Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II se embasou nessas reflexões, nesses documentos, e apresentou uma série de outros documentos que a gente pode, por exemplo, saber com clareza. A gente conhece alguns desses documentos que tratam especificamente da missão. A Constituição Dei Verbum, por exemplo, que trata da palavra de Deus, é uma Constituição profundamente missional. A Sacrosantum Concilium, que fala da liturgia, também evoca o caráter místico da missão. A Gaudium et Spes, que fala especificamente da missão da Igreja no mundo presente, explica que a Igreja é um sacramento para o mundo, né? E houve o decreto conciliar Lumen Gentium, que fala da missão estrangeira, da missão exterior, do anúncio, e vários outros. Por fim, há os documentos pós-conciliares, estou fazendo só um resumo. São 3 principais documentos pós-conciliares para a missão: Evangelii Nunciandi, do Papa Paulo VI, Slavorum Apostoli, do Papa João Paulo II, Redemptoris Missio, também do Papa João Paulo II, esses 3 de mais idade, e nós também temos Evangelii Gaudium, agora do Papa Francisco. Então, há vários outros documentos, talvez não tão com tanta abrangência, mas esses documentos que eu citei são uma base para entendermos que a Igreja Católica se preocupa com a missão. E a missão é feita aqui conosco, mas a missão também é feita ao redor do mundo. Hoje nós vamos ver um ponto importante para a nossa missão. Eu não baseei a reflexão nesses documentos, aliás, daria um excelente curso de missiologia fazer uma visita a todos esses documentos, essas encíclicas. Algumas delas eu tive a oportunidade de ler na sua completude, outras apenas uma parte, mas, sem dúvida, são documentos que apontam muitos caminhos, mesmo que tenham sido escritos, alguns deles, no século XIX. Alguns deles são mais antigos, mas permanecem muito atuais para nós. Quem sabe um dia desses a gente faz uma reflexão, certo? Então, nesse caso, eu começo apresentando a todos vocês o conteúdo de hoje que nós temos para a nossa reflexão. Conteúdo que foi escolhido para servir de forma prática para que a gente entenda que a missão tem um chamado, tem um apelo direto para nós. O tema desta nossa fala é Chamados para Chamar. A juventude e a missão na catequese. Eu vou explicar porque escolhi este tema. A finalidade da igreja é a continuação da missão do Senhor até que ele venha, conforme nos ensina São Paulo. E a mensagem de Cristo é destinada a todas as nações, tribos, povos e línguas, como a gente vê, São João nos ensina no Apocalipse, e ainda o livro de Provérbios nos ensina que, e nós cumprimos este mandato ensinando a humanidade jovem pelo caminho que se deve andar, ensinando a humanidade. Tá, pois eu consigo. Veja, nós estamos aqui com um objeto claro, estamos falando das novas gerações. Mas por que fala das novas gerações? A catequese se ocupa apenas das novas gerações? Não, ela se ocupa de todo o povo católico. A catequese se ocupa de evangelizar a todas as pessoas de forma indistinta. As crianças, os idosos, os adultos. Mas a gente fala aqui dessa situação específica porque a grande maioria do destino, do foco das tuas e das minhas ocupações como catequista, como missionário, está nas gerações mais jovens. Até os adultos que nós evangelizamos, muitos deles estão dentro dessa fase. Como eu estou dizendo, a nossa missão tem destinatários claros. O que são os destinatários? São as pessoas para quem nós destinamos a nossa missão. Por isso, destinatário, destino. São nossos catequizandos que, na maior parte deles, estão situados nas gerações mais jovens. E, nesse caso, para fazer esta reflexão com vocês,
Eu já vinha de uma série de leituras nas últimas semanas, leituras sobre juventude. Alguns de vocês puderam me acompanhar, inclusive. E eu tive a oportunidade de reler o estudo 85 da CNBB, chamado A Evangelização. É um documento para catequistas? Sem dúvida. É um documento também para catequistas. Catequistas devem ler todos os documentos, devem estudar todos os documentos que tratam de juventude. São muito lúcidos e nos ajudam na nossa missão. Você, por exemplo, fala para mim, para saber aqui. Você costuma ler outros documentos da igreja, além dos documentos da catequese? Pode ser bem sincero, não precisa ter receio. Não. Sei que nosso tempo sempre é muito escasso, mas não se preocupe. De agora em diante, como nós temos essa facilidade e essa proximidade, todos os documentos que aparecerem, nós vamos fazer um bom estudo. E o importante não é talvez você gravar cada parte, cada parágrafo dos estudos, dos documentos da igreja, mas é você saber o essencial e saber para que lado eles indicam. Saber quais são as conclusões, as constatações que eles trazem. É isso, é você assumir na tua prática missionária, pastoral, catequética, o ensinamento que aquele documento traz. Então é isso que importa. Ler para decorar, nossa, eu já li todas as encíclicas, decorei todas. Não, isso não é tão importante quanto você entender o que diz o documento, tá? Então, vamos lá. Todo o próximo documento que chegar, a gente vai estar reunido agora para isso. Conhecer os jovens é condição prévia para evangelizá-los. Não se pode amar nem evangelizar a quem não se conhece. Isso diz o estudo 85, no seu parágrafo 10. A gente vem também, eu sei que não é aqui a reflexão que fizemos neste mês da missão, mas de outros lugares, a gente já pôde analisar bastante como é o comportamento juvenil, como é a mentalidade, como é que pensam, o que buscam, o que querem. Nós tivemos a oportunidade de fazer esses estudos recentemente. Sempre você vai ter essa oportunidade também. Eu tenho muitos vídeos falando de jovens. Eu me ocupo muito de estudar esse fenômeno porque é com a juventude que a maior parte de nós está envolvida, tá? Mas, olha só, conhecer a geração para a qual nós destinamos os nossos esforços é essencial. Ninguém ama o que não conhece, para começo de conversa. Você já sabe disso. No nosso caso, o amor não se trata de um sentimento romantizado ou de um sentimento de longe, como se fosse uma fumacinha. Não. O amor que nós estamos falando assume proporções concretas todos os dias, em que fora da pandemia você saía da sua casa para ir até a sua comunidade, encontrar os teus catequizandos, isso é uma prática de amor. Todos os dias em que você parava as tuas funções na tua casa, que eu sei que são muitas no teu trabalho, para conseguir se informar, ler, pesquisar, preparar encontro, participar de formação, todas as vezes em que você fez isso, você afinal colocou ali um gesto de amor, você concretizou o teu amor. Isso é algo que podemos perceber. Amor que nós sentimos é um amor concreto, que causa uma transformação. A transformação que a gente causa nem sempre vemos, porque são sementes lançadas para frutificar no silêncio de cada coração, de cada pessoa. É muito provável que em anos futuros o teu catequizando, a tua catequizanda, pare você em algum lugar para dizer: você foi minha catequista, você foi minha catequista. Quero te agradecer por isso. No momento, como sabemos, os jovens nem sempre conseguem agradecer. Por isso, é preciso partir de uma convicção. A juventude é uma realidade teológica. Quando se fala de realidade teológica, você sabe o que significa essa expressão? Bonito, né? Realidade teológica é o lugar onde nós podemos encontrar Cristo. É onde nós podemos fazer um encontro com Deus, ou até ainda é o local onde nós podemos, o local, a circunstância, a situação, onde nós podemos aprofundar a nossa conversão. Tudo isso, na verdade, é sinônimo. A juventude, então, acaba sendo uma porta para que você entre de uma forma profunda na realidade de Cristo. Como assim? Estando com a juventude, conhecendo-a, pensando as melhores coisas para evangelizá-la. Eu sei que alguns de vocês, por exemplo, têm um trabalho na infância missionária. Não é? Se você até quiser colocar aqui, não é algo bom?
Eu sei que alguns de vocês têm um trabalho com o Ministério Jovem da RCC, ou outros têm um trabalho com Juventude Marial Vicentina, ou outros ainda passaram ou trabalham com TLC, treinamento de liderança cristã, encontro de jovens com Cristo. Há vários, não é? O movimento Chamas, acampamento, há vários movimentos. A gente tem uma infinidade de expressões. Alguns de nós participamos de grupos de jovens, de articulações. Quem de vocês aqui já participou? Eu participei de algumas, pelo menos. Eu, na minha vida, pude participar da PJ, depois eu conheci a Renovação Carismática, me fez muito bem. Participei muito tempo na juventude da Renovação Carismática. Também trabalhei pastoralmente com encontros de jovens com Cristo, o EJC, o TLC, enfim, há outras várias expressões. Até há muitas que eu nem conheço, né? Coloca aqui, por favor. Tem lá no sul tem o movimento Onda, é um movimento muito importante. No centro-oeste tem os campistas, assim. Qual movimento tem aí na tua cidade, na tua paróquia, que trata de jovens? Estou citando esses movimentos para entender que eles também estão atuando dentro da mesma faixa de evangelização que nós. Eles também trabalham com a juventude. Eu sempre digo que podemos aprender alguma coisa com eles. Mas a juventude é uma realidade teológica por causa dessa grande verdade que está aqui. Na juventude se encontram as sementes ocultas do Verbo. O Verbo de Deus se espalha pelo mundo de forma misteriosa, sendo levado pelo Espírito Santo. Muito mais do que uma frase bonita, isto é uma realidade. O Senhor Espírito Santo promove nas culturas, de forma misteriosa, um desejo para que as pessoas conheçam e busquem a Deus. E essas culturas muitas vezes são as que não o conhecem, claro, porque então ele coloca o desejo de conhecer para que as pessoas, as culturas, as sociedades conheçam a Deus. Isso se chama espalhar as sementes do Verbo. E o Espírito Santo faz isso desde que o mundo existe, certo? A juventude recolhe, pelo menos ela recebe muitas sementes do Verbo. O que eu posso chamar de sementes ocultas do Verbo, a gente já conhece. É a generosidade que os jovens têm, é a boa vontade, a gentileza, a bondade, a simpatia. Tudo isso faz parte das sementes que o Espírito Santo colocou no coração deles. O Verbo é Cristo, o Espírito Santo inspira. E quando nós conseguimos perceber isso e atuar de forma inteligente, nós podemos evangelizar de um modo mais inteligente também. Apresentar Deus à juventude, que é o que nós queremos fazer, depende de entendermos algumas coisas que a gente sempre diz que são importantes. A psicologia, a forma como eles pensam, como eles reagem, a biologia, como é que ocorrem as transformações juvenis, como é que o jovem vai passando para dentro da sua esfera biológica para que ele se torne um adulto, a sua sociologia, que aqui trata de todas as formas mentais ou práticas pelas quais ele se relaciona com as pessoas, tudo isso está muito interligado. E também a antropologia com o olhar da ciência de Deus. O que é a antropologia com o olhar da ciência de Deus? É, na verdade, a forma como o jovem se encontra no mundo e como é que ele olha também para a realidade divina, certo? Como é que os jovens olham para Deus hoje? Você acha que eles olham de forma bem assim devota? Eles acreditam muito em Deus, fazem romarias, peregrinações, participam da Eucaristia Dominical, frequentam os sacramentos? Como é que são os jovens? Olha, a gente sabe que isso que eu estou falando não é assim, eles não fazem isso. É uma pequeníssima parte que faz, muito pequena. Pequena, pequena. Agora, olha que coisa. Estava refletindo enquanto preparava esse conteúdo para vocês essa semana e percebi uma coisa. Muito pequena é a nossa juventude católica e muito grande é toda a juventude que não está nas nossas comunidades e redes. Mas, apesar de pequena, esta juventude ou o trabalho com o jovem, isso eu estou concluindo vocês, tá? O trabalho com o jovem pode ser algo tão amplo, tão fantástico, a proposta é tão atraente que é possível que a gente consiga evangelizar a juventude do Brasil de uma forma nunca antes alcançada, porque nós temos palavras, nós temos reflexões, nós temos uma forma de entender o mundo
que faz falta para as pessoas hoje. E elas nem sabem disso, claro, porque não imaginam o verdadeiro tesouro que está aqui conosco. E nós também, nossa grande enigma nesses últimos tempos, nesses últimos anos, tem sido pesquisar formas interessantes, inteligentes, claras, eficazes de evangelizar os jovens. Não é isso mesmo? Estou enganado? Você que é uma catequista, que é um catequista, evangelizadora ou evangelizador em geral, que trabalha com jovens. Qual é a sua grande preocupação? A minha é como evangelizar os jovens de uma forma impactante, certo? Eu escolhi fazer isso também partilhando com minhas irmãs e irmãos o que dá certo. Qual que é a sua grande preocupação? Não é essa? Pois bem, o dia em que nós descobrirmos os mecanismos, a gente até já sabe, o Espírito Santo sempre nos orienta, o que nos atrapalha às vezes são as nossas práticas pastorais cheias de pó, de teia de aranha, engessadas e enferrujadas. Mas o dia que a gente conseguir superar isso, a gente vai alcançar muitos corações. Não pode demorar, esses corações podem se perder até lá, certo? Veja bem, é o fruto principal dessa reflexão que estamos fazendo, é isso aqui. É mostrar um Deus que é real e que tem uma assinatura na vida e no coração. De quem? Do jovem, da pessoa, das novas gerações, de todos nós. Mas a gente sabe, eles não sabem. Um Deus jovem e que acontece na forma juvenil de ser. Quando eu digo Deus jovem, não é nenhuma oposição a você e a mim, que somos adultos, apesar que muitos aqui são adolescentes, alguns são jovens, alguns são idosos, mas não é isso, não é nenhuma oposição. Cada um de nós percebe Deus dentro da sua maturidade. Hoje, como adulto, eu percebo Deus dessa forma. Quando eu era jovem, eu percebia Deus. Quando eu era criança. O jovem tem direito a perceber Deus não pelas nossas lentes, anote isso. Ele tem direito a perceber Deus de acordo com as lentes que fazem sentido para ele. A imagem que você e eu temos da divindade, do compromisso com Deus, da presença, da conversão, para cada uma das nossas idades será uma imagem diferente. Para o jovem, também nas suas várias idades, precisa fazer sentido. É o grande desafio que nós temos buscado nos últimos tempos. Você concorda? Então, concluímos com o documento, com o estudo 85, que é necessário mostrar aos jovens a beleza e a sacralidade da sua juventude. A juventude é algo sagrado por um motivo muito simples. A vida humana é sagrada também. E porque a vida humana é sagrada, nós precisamos lembrar das pessoas, porque há todo um trabalho sendo feito na sociedade. Eu sei que pode parecer engraçado, né? Não parece aquelas pessoas que ficam renegando o progresso e tudo mais assim. A sacralidade da juventude, a sacralidade das pessoas tem sido muitas vezes diminuída por vários motivos, motivos que não são nem nobres. E é isso que nós devemos fazer, resgatar essa sacralidade para avisar as pessoas, para que elas entendam a finalidade delas estarem aqui. Correto? O dinamismo que ela comporta, o compromisso que daqui emana, tudo isso faz parte dessa sacralidade, assim como a beleza do pecado, perdão, a ameaça do pecado, a tentação do egoísmo, do ter e do poder, tudo isso são elementos que acabam ameaçando a compreensão de sacralidade, não é? Até mesmo a beleza, às vezes, é uma ameaça, porque a beleza, na nossa sociedade, é tomada como um código de distinção. A beleza foi tirada do seu sentido teológico e sequestrada por um sentido sensualista. E ela também foi sequestrada por um sentimento associado ao poder de compra, por exemplo, certo? Então, a beleza é apresentada nos veículos de comunicação como uma mercadoria que você pode alcançar ou não. Antes ela era apresentada como inalcançável, hoje você pode alcançar mediante pagamento, estética, cirurgia, plástica e tudo mais. E claro que isso afeta também a compreensão da juventude, porque a beleza maior que existe, no fim das contas, não é um rosto todo espichado e amarrado com arames. A beleza de verdade é o que você consegue ser para as pessoas, a sua forma de ser. Às vezes um pouco nervosa, nervoso, às vezes simpático, às vezes engraçada, alegre, animada, triste,
decepcionar, tudo. A beleza que nos envolve é uma beleza que transcende qualquer uma das situações pelas quais nós passamos. A juventude, nesse caso, precisa resgatar a sua beleza nesse sentido. Ela tem uma beleza própria dela. É muito engraçado você observar jovens dentro de movimentos juvenis, eles ao mesmo tempo são muito conscientes de que estão ali, gostam, e ao mesmo tempo eles têm uma espécie de, não vou dizer clareza, mas eles têm como valor a questão das suas próprias identidades. Você, nessa imagem, está vendo jovens maiores, e ali tem jovens com identidades distintas, estilos, estéticas, e isso é muito interessante. E é muito harmônico como a gente vê isso na juventude, é muito bonito. Claro, a juventude dos nossos movimentos, de certa forma, é uma juventude que caminhou um pouco mais, não chegou, mas ela caminhou um pouco mais, está mais próxima de ser evangelizada, certo? Vamos em frente, então. Uma verdadeira espiritualidade possibilita ao jovem encontrar-se, perdão pelo autoísmo, com a realidade sublime que há dentro dele, manter um diálogo constante com aquele que criou e ver sentido na fé e na igreja. A espiritualidade mais importante que nós temos que apresentar é como essa porta também, uma espiritualidade que nos conecta, que nos abre um horizonte, que alarga as estradas do nosso coração. Bom, eu sei que você já faz, talvez, isso, eu já tenho a intenção de fazer isso. Eu sei que você até já pratica isso na catequese. Mas esses pontos que eu trouxe, baseados no estudo 85, que é um estudo de jovens, são muito urgentes para a gente ver se realmente a gente está mesmo no caminho certo. Você conhece, eu até faz tempo que eu não vejo falar, mas esses dias eu estava circulando aí pela internet, vi uma palestra de uma pessoa, contando a história do sapo fervido. Eu não sei até que ponto isso é verdade, quem aqui de vocês for biólogo me ajuda com isso, mas eu achei curioso, vocês já conhecem, é tão antigo isso, essa história, e diz que se você colocar um sapo em uma panela de água fria, ele vai ficar, mas se você colocar um fogo nessa panela e a água for esquentando lentamente, a temperatura ambiente da água vai tornando o sapo acostumado até que ele morre escaldado, morre fervido. Eu não sei se isso é verdade, mas eu gostei da comparação. Quando a gente vai se acostumando com as coisas, a gente tende a reagir de uma forma menos eficiente, de uma forma menos inteligente. Essa é a verdade. Como é que a gente pode se acostumar com as coisas que estão ao nosso redor? A gente pode se acostumar quando, por exemplo, a gente vê algo que nós não conseguimos fazer melhor e deixa. Tudo bem, sempre fiz assim, sempre vou fazer assim. É a síndrome de Gabriela. Você conhece essa síndrome? Quem é a Gabriela aqui? Levante a mão, por favor. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Né? Olha, catequista, veja. Uma das coisas que eu já disse algumas vezes é que você não pode nunca ficar assumindo 1000 compromissos na tua vida. Algum compromisso que você assumir não vai estar de acordo, não vai estar, você vai acabar deixando de fazer o melhor. No caso que eu estou dizendo aqui, no caso que eu estou dizendo a você aqui, por exemplo, é a seguinte questão, né? Que quando a gente assume muitas coisas, muitos compromissos, é muito comum que você deixe de perceber que a tua catequese vai caindo de qualidade. Todas as vezes que você terminar o teu encontro, você deve fazer uma avaliação rigorosa, certo? Exigente, onde não foi bom, por que que não envolveu, o que que faltou, será que isso vai ser algo que eles vão celebrar daqui a 40 anos? Você deve pensar assim. Você deve deixá-los com gostinho de quero mais. Não tem quando de vez em quando alguns de vocês gentilmente me dizem, quando a gente conclui o ciclo, ficou com gostinho de quero mais. Pois é, eu espero que seja esse o caso desse também. A nossa catequese tem que se pautar por isso, certo? A gente, presta atenção. Nada pode ser mais transformador na tua vida, nas tuas práticas, do que você aprender a observar o que deu certo ou não. Aprender a observar o outro. Então, essa observação que está ligada à avaliação é o que pode transformar muito. A verdadeira observação e avaliação que você faz da tua missão não se limita ao momento do encontro. Ela passa
consegue ultrapassar a cortina do tempo e enxergar lá na frente, anos à frente, daqui a vários anos. Ela consegue também analisar o que é que veio de anos anteriores. É claro que isso não se trata de mágica, mas de estudo, de competências que você vai acumulando. O que eu estou dizendo a você hoje aqui, certamente vai entrar, de algum modo, na sua forma de ver a realidade, de entender a tua missão. E quem está anotando, mais ainda. Quando a gente anota, a gente grava, tem um potencial de gravar muito mais. E quando a gente vai, então, adquirindo novas formas de medir, pensar, porque eu falo uma coisa e você me fala outra, o que você me falou era uma novidade, eu faço isso. Aquilo que me disse fulano ou fulana, eu preciso ver se está dando certo aqui. Isso acrescenta, isso aumenta a minha capacidade, amplia a minha capacidade de observação. Então, veja bem, esta questão que estou dizendo aqui, que nos mostra essa reflexão, é que para que a espiritualidade faça uma transformação, primeiro ela precisa fazer sentido, mas isso vai passar por isso. Nós precisamos considerar o jovem como um lugar teológico para que a gente possa fazê-lo acolher a voz de Deus. Há uma voz de Deus que fala nele. Só que, olha que interessante, não é porque a voz de Deus fala nele que ele consegue reconhecê-la no primeiro momento. O jovem, o adolescente, sempre a pessoa de menor idade, sempre precisa de ajuda para que nós possamos, sempre precisa de ajuda para conseguir descobrir os valores que tem. Mas a pessoa que está começando uma caminhada, começando o seu processo de vida, depende de outro que já passou por aquilo, para pegar pela mão e para levá-lo aonde deve. Por isso, a gente passou a ouvir recentemente algo que eu acho até que não é exatamente assim, mas que diz: como é que catequistas vão iniciar as pessoas se catequistas não foram iniciados? Olha, talvez nós não recebemos ali a palavra, a gente naquela cerimônia, talvez a gente não recebeu a cruz, o creio dentro das entregas, talvez a gente não foi acolhido na celebração da entrada, talvez a gente não fez tempo da mistagogia, talvez não aconteceu nenhum escrutínio ou exorcismo conosco, mas eu tenho clareza que nós fomos iniciados por outras formas. A iniciação pode acontecer de muitos modos, você sabia? E hoje eu escolhi esse documento justamente para dizer isso. A principal iniciação que nós podemos ter é pelo exemplo. Quando uma pessoa vê outra que a influencia, que a impacta de forma profunda, isso também é uma iniciação. A grande iniciação que a igreja nos dá são os sacramentos. O caminho para chegar até lá pode haver vários, pode haver. A igreja valoriza uns de forma especial, nós também, mas pode haver mais. Tá? Vamos lá. A novidade que a cultura juvenil nos apresenta neste momento, portanto, é a sua teologia, o seu falar de Deus. Teologar é falar de Deus. Logos, fala, theos, Deus. Falar de Deus. Teologia é isso. E como a gente sabe que a juventude é um lugar teológico, a gente pode olhar para ela assim. É olhando, é trabalhando com adolescentes e jovens que nós vamos melhorar a nossa forma de olhar para o próprio Deus. Enquanto a gente os ensina, enquanto nós estamos com eles, a gente também está na presença de Deus. Onde um ou mais estiverem reunidos, estarei eu no meio deles. Ter a juventude como uma prioridade na missão evangelizadora é afirmar que se quer uma igreja aberta ao novo. É muito interessante quando fala-se muito em documentos, em vários sentidos, de que, por exemplo, queremos uma igreja nova, uma igreja renovada, mas o que se faz para isso acontecer? Como é que eu vou querer uma igreja renovada com estruturas antigas, estruturas mentais, né? Com práticas antigas? Lembra que eu falei do sapo fervido? Com atitudes que estão ali acomodadas, a temperatura está subindo, ninguém faz nada, as coisas estão mudando, o tempo está se tornando outro, a realidade é outra, diferente, e está mudando mais. Tem gente que não se ocupa, não se mexe, fica paralisado. Então, esses são os sapos fervidos que nós temos. Temos que saber apontar o que é a qualidade de um sapo fervido na catequese, para que nós não sejamos. E para impedir os nossos irmãos de queimarem dentro da panela. A sociedade atual é essa panela. Os termômetros que nós podemos observar são muitos.
termômetros culturais, termômetros afetivos, termômetros de religiosidade. Então, se a juventude é prioridade, a gente sonda, mede as temperaturas e cria novas estratégias. Tudo, para tudo. Catequese tem que ser assim. Vou voltar aqui. Sabe qual que é o grande problema da catequese? Já disse. A gente está acostumado com algo que deu certo lá há 30 anos atrás. A gente está replicando aqui ainda hoje. A maior parte de nós ainda faz isso. Replica estratégias que não dão certo. Até não dão certo, e eu posso dizer uma coisa também, que estou dizendo uma coisa que não é boa, mas eu posso dizer algo curioso. A gente usa, desculpe a comparação, né, ela não é tão clara, mas nós usamos um motor de Ferrari e um Fiat 147. Nada contra você que tem um Fiat 147. Mas a gente tem um motor de Ferrari, que são as nossas preparações, nossas formações, mas a prática é outra completamente diferente. Você sabe que se um Fiat 147 passar de 100 km por hora, ele capota, porque a aerodinâmica dele não está nem projetada para isso. E as rodas estouram, o pneu estoura, ele não aguenta essa velocidade. Nós estamos usando estruturas mentais muito antigas, mas a gente tem hoje condições de fazer uma mudança, uma revolução, certo? Não esqueça disso não, pensa nisso. Pensa nisso. Nós amamos o jovem, não só porque ele representa a revitalização de qualquer sociedade, mas também porque amamos nele uma realidade teológica em sua dimensão de mistério inesgotável, de perene novidade. Isso também está no estudo 85, que fala sobre a juventude. Mas serve para todos que evangelizam pela catequese. Amamos jovem porque a gente observa com atenção que aquela pessoa que está conosco hoje como aprendiz será no futuro quem irá ensinar. Você sabe que todo mundo passa pelas tuas mãos como catequizando. Você sabe que depois eles vão frutificar ou não, depende de muitas coisas, mas a gente espera que eles frutifiquem na sociedade, auxiliando a humanidade na sua evolução, no seu progresso. Olha, volto a dizer uma coisa também. O Brasil depende muito das suas catequistas para ser um país melhor. O Brasil depende demais para que a nova geração ou as novas gerações sejam gerações que estejam conectadas profundamente a Deus de uma forma sincera e que queiram fazer no mundo uma transformação. Porque se a gente está jogando, digamos assim, se nós estamos colocando diante do mundo, da humanidade, levas e levas de jovens sacramentados e confirmados, mas que não fazem nada para mudar uma situação de maldade, de injustiça, provavelmente eles não encontraram Cristo conosco ainda. Não encontraram, certo? A questão de acreditar em Cristo não é uma questão exatamente subjetiva, que fica algo particular e próprio do teu coração, só não. Acreditar em Cristo também não significa você falar que acredita, né? Ou impor a tua fé aos outros, não é isso. Mas acreditar em Cristo passa pela questão de que pessoa eu sou com as outras pessoas. É isso, acreditar em Cristo. Uma pessoa tem uma importância muito grande para os catequizandos. Essa pessoa, você é catequista, que é modelo e referência de quem? De Jesus Cristo. O grande modelo e referência de Jesus Cristo é você, catequista. Nas suas práticas, na sua inteligência, na sua inovação, na sua capacidade de ligar a vida com a religião, ligar coisas que acontecem na nossa vida com elementos que as pessoas pensam, nossa, mas para que isso? Bom, isso é porque o mundo tem uma força poderosa que pode mudar muita coisa chamada religião. Não sabia. Passa a saber quando você ensina. Como você vai fazer isso? Veja, com criatividade pastoral, é importante apresentar e testemunhar Jesus Cristo dentro do contexto em que o jovem vive hoje e como resposta às suas angústias e aspirações mais profundas. Criatividade pastoral, algo que nós sabemos, que nós conhecemos, que nós temos que valorizar, inclusive porque a cada dia, a cada geração, como a gente já percebeu em outro momento, cada geração que nos aparece é uma geração inédita. Então, a criatividade se liga com o que eu refletia sobre usar estratégias antigas. Se você usar sempre o mesmo modelo de estratégia, ele vai ficar gasto, ele não vai dar conta, precisa sempre alterar. O estudo 85 diz: devemos apresentar Jesus de Nazaré compartilhando a vida, as esperanças e as angústias do seu povo.
Jesus que caminha com o jovem, como caminhava com os discípulos de Emaús, escutando, dialogando e orientando. Olha aqui que interessante, se você é modelo e referência, você tem que fazer o quê? Você tem que caminhar, escutar, dialogar e orientar. Caminhar, no nosso caso, sempre vai ter relação com entender muito do universo deles. O caminhar hoje é um caminhar mais mental. A gente, talvez, a geografia não seja nem um grande desafio, mas é você saber quais são as referências que eles têm. É isso, a gente caminha, escuta, porque eles têm muito a falar, e tem dificuldade para encontrar alguém para ouvir. Dialoga, para dialogar, você também tem que ter palavras de sabedoria, e não significa que no diálogo você tem que ficar fazendo orientação. Às vezes o diálogo basicamente é você. O diálogo importante é o diálogo que você escuta. E por fim, assim você consegue orientar muitas vezes, claro, pelo exemplo que você dá. E depois você orienta por uma palavra de sabedoria que você pode ter também. Jesus Cristo é o ponto culminante da ação de Deus na história humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o fato mais decisivo da história da humanidade. Porém, isso vai se transformar numa espécie de piedosa lenda quando não significa nada de impactante para ninguém. Quando se falar de Jesus, como a gente fala das antigas lendas, dos antigos mitos, aconteceu, viveu um herói na Terra, um jovem que foi crucificado, porque, enfim, enquanto isso não impactar diretamente, primeiro na tua pessoa, depois na tua realidade, não adianta. Certo? A luta mais difícil, na verdade, é acontecer no nosso coração, isso. Eu acho que é a luta mais difícil. Porque falar que nós defendemos o bem, falar que nós apoiamos as boas causas, que nós lutamos pela justiça, até rende status, você sabia? Opa, é muito bom que eu fale, defendo a justiça, defendo a verdade, defendo a igualdade. É importante falar sim, é importante defender. Mas como as coisas se processam no nosso coração, nem sempre são a mesma coisa, nem sempre são a mesma realidade. O grande desafio que nós temos é fazer essa conversão do coração, para que faça sentido a conversão externa também, correto? Jesus é o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. Isto está no documento Eclésia em América. América, você sabe, América é onde nós moramos, né? Por isso eu já falei para vocês, não chame quem nasce nos Estados Unidos de americano, está bem incorreto. Americano, por exemplo, também são os paraguaios, os brasileiros, os bolivianos, todos somos americanos. Então, há um documento muito importante chamado Eclésia in América, de onde eu tirei essa reflexão aqui. É até uma música bonita que nós temos, do Diácono Nelsinho Corrêa, faz uma aproximação desta citação. Né? Jesus, rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Né? Enfim, aqui está na forma como está no documento. Quem é Jesus? Jesus, primeiro Jesus se revela em mim, em você também. Por isso que a gente gosta tanto de estar junto. A gente vê uma divindade, a gente vê não uma divindade, mas vemos reflexos da divindade na pessoa. Jesus congrega ao seu redor um círculo de discípulos e discípulas que o seguem. É nesta vida comunitária que vão aprender o sentido de vida. Jesus transformou aquele grupo em uma família, em uma comunidade e os enviou para a missão. Se Jesus não tivesse enviado para a missão, eles teriam certamente se desfazido. Cada um seguiria para um lado, porque não dá para você se reunir sem finalidade, certo? Imagine, por exemplo, que você vamos pensar nas nossas aulas da Cúria, que vocês anos de Jundiaí, onde nós nos reunimos o ano passado, onde nós esperamos nos reunir novamente. Vamos pensar que nós nos deslocávamos de nossas casas até lá, todas as terças-feiras, para qualquer outra coisa, sem nenhum compromisso fixo. O que vai acontecer na Cúria? Nada. Então, com o tempo, nós pararíamos de ir. Mas há uma finalidade que é buscar a nossa formação. Então, nós vamos, somos frequentes e não faltamos. E quando faltamos, a gente sente-se mal. Tudo depende de você saber por que você faz o que você faz. Se a primeira comunidade não tivesse um mandato missionário, ela teria se desfeito. Você tem um mandato missionário. Por isso você é quem você é hoje. O relacionamento é diferente nessa comunidade com o mandato. Devem reconhecer-se como irmãos, é o que nós devemos fazer, e os evangelhos mencionam que os 12 e depois os 72 que Jesus envia em missão
executam o pedido do mestre. E a partir dessas missões, muitas comunidades nascem, muitas pessoas são curadas, muitos passam a encontrar Deus novamente. O trabalho com os jovens deve passar por esse viés. Eu estou falando da tua missão com eles, mas estou dizendo que faz parte, muito importante, você também enviá-los em missão, não é novidade. Jesus sabia que não estaria muito tempo com eles e precisava formá-los e transformá-los para a missão que deveriam assumir com seu retorno ao Pai. O jovem é convidado por Jesus a ser discípulo. O convite é pessoal. Vem e segue-me. Ele sempre chama os seus pelo nome. O encontro com Jesus Cristo não é algo abstrato. É necessário caminhar com os jovens e fazer com eles a experiência de Jesus, palavra eterna do Pai. Como é que nós fazemos a experiência de Jesus? Entendendo, sabendo com quem nós falamos. Ou você acha que quem se aproximava de Jesus, Jesus não sabia fazer uma leitura de quem era aquela pessoa? Claro que ele era Deus, ele sabia tudo, desde quando ela foi criada, mas se fosse para pensarmos dentro de uma perspectiva humana, Jesus faz algo que nós podemos fazer. Jesus conhecia aquelas pessoas, de certa forma nós podemos fazer também, nós podemos conhecer as pessoas melhores. Por isso o olhar de Jesus era tão curativo, o olhar de Jesus entrava tão profundamente na alma das pessoas, ele as conhecia. Nós podemos conhecer também, não com a profundidade do Senhor Deus, mas nós podemos conhecer a partir de estudos, de análises, de conversar com as pessoas. A evangelização da juventude deve, por isso que eu estou dizendo isso, incluir uma sólida formação ética com uma proposta moral consistente. Assim, a nova evangelização manifestará a força missionária, sendo anunciada como palavra viva. Não se anuncia coisas antigas ou desnecessárias ou mortas ou paradas. Anuncia-se realidades vivas, interessantes, intrigantes, que despertam o desejo e a curiosidade. E diz aqui o nosso estudo 85 assim: a sensibilidade especial dos jovens para situações de pobreza e desigualdade social nos abre um caminho espiritual de formação de consciência. Jesus revela que o pobre é um sinal de sua presença em nosso meio, sinal da presença de Cristo. O pobre é alguém que não nos deixa dormir em paz, diz o estudo. Os jovens sabem dessas dificuldades e a maioria dos nossos jovens tem vontade de transformar isso, porque a maioria deles passa por situações difíceis e ruins. Eu diria com segurança que apenas jovens que não passam por nenhuma dessas situações não se preocupam, eu vou corrigir minha fala, não se preocupariam se alguém nessa chuva que está caindo agora, por exemplo, tem uma casa, se lá no bairro mais simples o rio está enchendo, está inundando, se à noite aquele pessoal vai ter um lugar para passar. Jovem que não passou por isso, talvez não precisaria pensar no outro, mas até jovem de classe econômica mais alta consegue pensar nos outros. Os jovens têm essa tendência para o bem, têm essa tendência para a verdade. É parte da catequese também cultivá-los. A gente tem que parar de ficar apresentando um Deus doutrinário e passar a apresentar um Deus prático. A nossa doutrina é profunda, mas ela não vai adiantar de nada se não for um conjunto de lindas palavras sem nenhuma conexão. Por isso eu quero agradecer a você que esteve conosco nesse ciclo e lembrar essa frase que o Papa Francisco disse na Jornada Mundial da Juventude do Paraná, no ano passado. Os jovens são o hoje da igreja. Os jovens não são o amanhã, não são o depois. Os jovens são o agora. Eles estão acontecendo já. Não é? O futuro já chegou. A catequese tem como missão esse público específico, esse público especial. E agora, finalizando hoje o mês das missões, a gente tem a oportunidade de fechar esse mês olhando com amor e voltando ao primeiro amor para quem Deus colocou na nossa frente como objeto da nossa missão. Eu quero pedir para você, então, olha com amor para os jovens que você tem, mas olha com amor inteligente, olha com amor destemido. Não olha com aquele amor acomodado. Eu amo meus catequizantes. Ama que jeito? Eu amo, eu estudo, eu leio, eu me informo, eu pesquiso. Depende muito disso. E a insistência que a igreja faz nisso não é por acaso, certo? Não é por acaso. Precisamos disso, desse caminho. Eu amo meus jovens. Ama que jeito? Ah, eu sei onde eles moram. Sabe onde mora, mas sabe como é a situação que ele passa? Sabe quais são as dificuldades que ele tem? Sabe se ele sofre alguma coisa? Precisa saber disso, precisa conhecer. Quem ama de verdade precisa conhecer.
né? Eu amo meus jovens. Ama que jeito? Você surpreende-os, você tenta ser sempre a tua melhor versão de si mesmo, de si mesmo, você tem elementos novos para fazer com que eles cada vez mais se aprofundem em Deus ou não? Ah, eu amo meus jovens, mas eu uso a mesma estratégia do ano passado, do outro ano, né? A gente dá uma reciclada, né? Não, isso não é amor, não. Isso é comodismo puro. Esse comodismo puro vai cair no teu pé, qualquer hora dessas, e vai fazer um calo no teu dedo, você vai ver só. Ou, sabe por quê? Comodismo é pesado. Comodismo pesa mais do que uma pedra de 10 toneladas. Se ela cair no teu pé, eu quero ver o que vai fazer, o que vai acontecer. Você vai ficar preso. Precisa de ajuda para sair. Comodismo é uma corrente. Comodismo tem essa capacidade incrível de nos prender nas sombras, e lá nas sombras, além de nos prender pelos pés, pelas mãos, ele prende nossa boca também. A gente não consegue mais falar. Qual o catequista que vai falar, que vai anunciar um Cristo luminoso a partir das sombras? Você não pode ser sombra. Você tem que procurar, pelo menos, se colocar na luz do Senhor, e assim você vai conseguir evangelizar. Então, é importante lembrar disso. E como diz, é um buraco também, um buraco onde a gente se encontra, a gente se enfia, porque o mundo pode acabar e a gente pode desejar morrer no barranco, né, escorado no barranco. O buraco é o melhor lugar para quem deseja morrer escorado no barranco. Ele é um barranco de todos os lados. Você não vai precisar fazer um esforço para se jogar de costas. Você pode, estando em pé, o buraco te segura lá. Mas esse comodismo vai te soterrar se você não mudar. O problema é que, enquanto o comodismo é pedra, ele também cai na vida do nosso catequismo. Enquanto o comodismo é corrente, ele também o amarra a uma fé infantil, imatura, precária. Enquanto ele é buraco, ele mostra uma religião fraca, sem luz, sem brilho. E assim a gente faz a nossa evangelização a cada dia, né? Vamos evangelizar. Amo meus jovens. Ama desse jeito? Você não ama coisa nenhuma. Você não ama nem você, nesse caso. Pode parar com isso. Isso não é uma situação digna de quem se coloca para anunciar Jesus. A situação digna é uma situação de humildade e de inteligência. Humildade é inteligência. Quem prefere a pedra, a corrente, o buraco, é porque tem um tampão no olho chamado, às vezes pode ser chamado arrogância, não é sempre não. Às vezes é ignorância, mas no caso é muito fácil, porque a pedra, para quem tem uma ignorância nesse sentido que eu vou dizer, é ignorância não saber. A pessoa que não sabe não tem culpa, mas a pessoa que sabe e não pratica tem. A pessoa que não sabe, nunca deu o documento, nunca teve a oportunidade, ela não faz categoria. Ela até carrega essa pedra, mas essa pedra dela é de isopor. O vento do conhecimento bate e ela passa a ficar livre. Essa corrente que a amarra é uma corrente de linha. Quando o conhecimento chega, a formação chega até ela, ela joga essa corrente fora, ela não precisa. E esse buraco também, a pessoa que não recebeu, porque não teve oportunidade de receber formação, quando ela recebe, esse buraco não é nada, ele é só uma sombra no asfalto. Agora, para você, você tem alguma pedra na tua prática pastoral? Você tem alguma corrente que te prende? Você tem algum buraco no qual você se enfia, achando que está inovando? Pensa bem. Com essas três reflexões, eu quero agradecer a tua presença aqui e quero também dizer muito obrigado por participado dessa realidade aqui, certo? Dessa reflexão que nós pudemos concluir aqui nos últimos dias. Eu agradeço de coração porque você ficou conosco nesse tempo. Reveja esse vídeo, passe esse vídeo para mais pessoas. A missão que nós temos é uma missão muito interessante, muito bonita. Quando você estiver no entardecer da sua vida, você olhar para trás, eu faço isso muito, gosto muito de fazer isso. Quando você estiver nos últimos anos da sua vida e você olhar para trás, você tem que saber que você semeou um caminho luminoso para as pessoas. Isso é algo fantástico. Pode ser que você não se tornou o artista que você queria, a pessoa que você queria ter talvez sido no seu ambiente profissional. Pode ser que às vezes até a nossa família não foi assim, aquela experiência tão, né, marcante, mas os amigos pode ser que já nos deixaram, mas eu vou dizer a você, olhando para trás no caminho da vida, sabendo que você semeou luzes e flores para as pessoas, é o que importa. Mesmo que lá ninguém vá te agradecer. Quando você chegar na outra realidade, na realidade verdadeira e completa, você vai poder olhar com profundidade tudo que passou, tudo que você fez,
e como é que Cristo esteve com você nesse tempo todo ao teu lado invisível. Pense sempre nisso. Pense que a cada dia que passa nós estamos nos aproximando do reencontro com o nosso Pai e nós temos um tempo muito curto para fazer o bem para as pessoas. O bem é urgente. Ele tem que ser feito rápido, tem que ser feito logo, para que outras pessoas possam também caminhar em direção a isso. Muito obrigado. Se você quiser apresentar alguma reflexão, alguma pergunta, eu posso também aqui, dialogar com você nessa questão. Obrigado a vocês que estão aqui. Vejo várias pessoas. Olha que bom. Vicente Alves diz quando é a próxima formação. Vicente, aqui na Diocese de Jundiaí, eu encerrei. Haverá outra formação sobre o Diretório Nacional da Catequese. Tem aqui na página alguma informação, eu não me recordo bem agora, mas quem também quiser aqui acompanhar formações, há várias formações em outros canais comigo, podem me acompanhar, não tem problema, podem me acompanhar no Catequista em Missão, vai ser um prazer. Aqui, em nome da Diocese de Jundiaí, sempre será um prazer ter todo mundo que quiser participar das nossas formações. Olha o que a Ariane nos escreve. Muitos acham que os jovens não podem ser cobrados ou feita a correção fraterna com eles, porque podem desistir e ir embora. Isto é, melhor eles dentro da igreja de qualquer jeito que fora. Como você vê este pensamento? Ariane, sempre é bom a gente ver com duas lentes. Há pessoas que realmente falam, não, deixa ele quietinho, não mexe com ele, não. Isso também não forma comunidade. Mas, ao mesmo tempo, há outras realidades, que é o que eu mais tenho visto, na verdade, de pessoas ou grupos até com uma mentalidade assim, existe jovem, nós vamos pôr para trabalhar, vai ser o nosso escravo. Né? Então, as duas realidades não são adequadas. Né? E o bom é que haja um meio termo. Eles devem saber que a comunidade se importa com eles e até espera que eles contribuam com alguma coisa, mas o jovem, enquanto está na comunidade, por exemplo, no grupo juvenil ou na catequese, ele deve ter mais experiências de comunidade para que ele se sinta dentro de uma comunidade do que ele ser ali um mero serviçal. Isso eu vi em muitas paróquias. Um padre que eu já conheci dizia assim: jovem na minha paróquia não quero não, porque não só dá trabalho, ocupa o salão paroquial de sábado e não ajuda na criança. Gente, jovem trabalha a semana inteira. Vocês sabem que jovem não tem uma vida maravilhosa também, né? Trabalha a semana inteira, estuda. Chega o fim de semana, a fraco convívio social dele, às vezes, é ali na comunidade. Então, acho que, nesse caso, deve sim dar uma chance para eles. Né? Deve dar uma chance para eles. Aqueles que passarem a ver a igreja como um espaço onde eles podem ser gente, de uma forma bem tranquila, vão amar e vão ficar depois. Né? Vamos ver o que mais que tem aqui. Certo? Estela Regina, muito obrigado eu a você por estar conosco. Maria Antônia também, muito obrigado. Gratidão a você. Quem que está conosco aqui? Maria Eunice também, né? Maria Eunice, paz e bem, paz e bem. Eliette Monteiro, perdão, obrigado. Gratidão a você, viu, minha querida? Vamos ver se tem mais alguma pergunta, se eu não vi aqui. Olha aqui a nossa querida Diocese presente, ABC Diocese de Jundiaí, obrigado a você. Obrigado, irmã Célia, não é? Ótimo. Obrigado, querida Sancha, um beijo para você. Quem mais tem aqui? Vamos ver. Ótimo, perfeito. Vamos lá, se você quiser apresentar alguma dúvida, alguma pergunta. Pois é, perfeito. Vamos lá. Ok, certo. Tá bem, gente. Hoje talvez o tema nos ajuda mais a refletir do que pergunta. Não tem dúvida. Tem pergunta para isso, né? Não precisa ter pergunta para isso. Né? Isso é importante. Estela Regina está dizendo que amanhã é meu aniversário. Obrigado, Estela. Eu agradeço a vocês. Eu já estou comemorando hoje meu aniversário aqui com vocês. Amanhã estarei também com algumas dioceses, então vai ser um dia bastante animado, bastante trabalhoso. Mas hoje de forma especial com vocês, né? Muitos aqui, a gente tem a oportunidade de estar fora da pandemia, reunidos presencialmente muitas vezes. Eu acho isso um valor do qual sinto muita falta, né? Tá bem, muito bem. Obrigado. Olha, irmã Carmen, que bom a senhora por aqui, né, irmã Carmen? Que bom, que bênção. Bem-vinda sempre. Agradeço a todos pela presença. Desejo a vocês uma ótima semana. Dia 2 é o dia dos finados. A gente reza pelos nossos queridos que estão já na glória de Deus e amanhã é dia de todos os santos, solenidade de todos os santos.
Reze também pela tua santidade, reze pela santidade que nos assessora, nos acompanha do céu, aqueles irmãos nossos que já estão lá na glória de Deus. Muitos a gente nem sabe o nome, né? Mas de lá eles exercem o ministério deles, e o teu aqui também é um ministério parecido, certo? Muito obrigado. Nos encontramos então, foi um prazer. Agradecemos sempre a Deus com a nossa vida, por meio de atos, palavras e ações. Bendigamos a Deus sempre em todos os momentos. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até mais. Tchau para vocês.